Então, dando sequência ao nosso estudo de hoje, dia 18 de julho de 2022, onde nós estamos estudando a reencarnação. Nos vídeos anteriores, nós estivemos conversando sobre o ensino da reencarnação na Bíblia, que muitos de nós não conseguem enxergar. Muitos estudiosos da Bíblia não conseguem enxergar. E que a gente, a partir do momento em que vamos conhecendo outros princípios fundamentais, fazendo as associações, buscando uma lógica para a justiça divina, uma coerência para a soberana justiça e bondade de Deus, uma forma de expressão do perdão divino, nos dito por Emmanuel, como sendo a reencarnação. Deus nos perdoa, nos dando novas oportunidades. Então, nós vamos agora, nesses vídeos anteriores, nós estivemos conversando sobre a reencarnação na Bíblia, tomando como parâmetro esse livro do Hermínio Miranda, que se chama A Reencarnação na Bíblia, que precisa de ser lido, estudado, consultado, porque ele é, na verdade, um trabalho que ele afirma aqui que nem é dele, que ele foi solicitado, a gente vai ver aqui na introdução do livro, é de um amigo que andou pesquisando isso e identificando, mas ele não tinha essa habilidade com as letras, e pediu para ele poder publicar. E ele, então, pegou o material do amigo, enxertou com mais alguns entendimentos dele e trouxe para nós essa obra, que é interessante da gente ver, onde ele cita todas as passagens, todas, talvez não, mas cita inúmeras passagens da Bíblia que nos falam sobre reencarnação. Umas explicitamente, outras implicitamente, e outras muito explicitamente, muito diretamente, que a gente precisa, com as citações dos textos bíblicos e tudo mais, que a gente precisa de, se quiser conhecer um pouco mais sobre isso, pesquisar. Não só ler, mas tê-lo para consulta mesmo e estudar esse livro do Hermínio Miranda. E agora nós vamos avançar um pouco mais. A ideia era exatamente mostrar a presença do ensino da reencarnação na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E a ideia também era citar aqui e trazer à baila, aqui a lume, essa obra do Hermínio Miranda, que fundamenta toda essa nossa conversa nos vídeos anteriores. Agora a gente vai avançar um pouco mais e vamos iniciar aquela correlação que nós costumamos fazer e que faz parte do objetivo do nosso estudo, do princípio fundamental que nós estamos estudando com os outros 14 princípios fundamentais. Traçamos aqui uma linha, identificando os princípios fundamentais, os 8 iniciais, porque são 15, nós sabemos disso, e circulamos a reencarnação, que é a bola da vez, né? Que é o nosso objeto de estudo agora, para a gente poder começar a fazer essa correlação dela com os outros princípios fundamentais anteriores, que aparecem aí listados anteriormente a ela. Para frente ainda tem mais 7, mas nós ainda temos uma eternidade para estudá-los. E vamos continuar segunda-feira. Mas nessa eternidade aí vai ser semana que vem, a gente já vai começar a entrar neles também. Mas hoje vamos aqui focar reencarnação com o tema Deus. Muita coisa já foi dita com Deus, muita coisa já foi dita, mas muito tem para se dizer. Emmanuel fala para nós que a reencarnação poderia ser considerada como sendo o perdão divino, se é que Deus pudesse perdoar. Nós precisamos entender isso. Precisamos de compreender isso. Como é que é o perfil de Deus para nós? Como é que é Deus para nós? Como é que Ele é? Se ele é tão soberanamente justo e bom, como é que Ele permite que nessas reencarnações, que nessa vida, exista tanta diversidade, tanta adversidade a envolver os seus filhos, que também são filhos dele? E a gente às vezes fica não entendendo essas questões e precisa desses princípios fundamentais para a gente ir justificando Deus. Não é que Deus precisa
de ser justificado, não. Ele não. Nós precisamos de justificá-lo em nós, para que ele vá crescendo em nós, para que a nossa visão vá se ampliando em relação a ele. Porque senão nós mergulhamos num universo de incongruências e de inconsistências, que Deus vai se diminuindo diante da nossa razão, ao invés de crescer, que é a proposta. Então a gente precisa de ir justificando essa soberana justiça e bondade de Deus, admitindo essa justiça e bondade como verdadeira e como sendo um atributo de Deus. A partir dessa admissão, a gente buscar justificar isso, compreender isso, demonstrar isso para nós, para a nossa consciência, para a nossa inteligência, para a nossa inteligência, porque tem hora que a gente parece que não tem essa inteligência, e chega a ter crenças tão injustificáveis, e chega a ter crenças tão absurdas, que a gente fala, gente, mas é eu mesmo, sou eu mesmo que estou acreditando nisso. Será que, espera aí, eu não pensei não, por que eu acreditei nisso um dia? Por que eu estou fazendo isso dessa forma, enxergando isso dessa forma, mas isso está completamente contraditório com aquilo que é fundamento, e fundamental, que é base, que é pedra fundamental, para eu erguer o meu edifício de fé, é que Deus é soberanamente justo e bom. Ou então Deus não existe, não tem que conversar sobre Deus, vamos mudar de assunto. É assim. Deixa eu mudar minha vida para outros rumos, porque Deus não existe. Agora, se Ele não existe, então não tem conversa também, não, acabou. Agora, já que Ele existe, eu sei e acredito que Ele existe, Ele tem que ter esse perfil. E dentro desse perfil, que está lá na questão 12 do Livro dos Espíritos, os atributos da divindade, esse perfil eu vou encontrar meios de justificar essa grandeza de Deus, e justificar para mim, para esse meu lado questionador, para esse meu lado filósofo, indagador, indagativo, cheio de questionamentos, porque cada um de nós traz em si essa veia filosófica, fica questionando tudo, exercendo essa criticidade. Graças a Deus que nós já podemos exercer isso, porque antes isso nós não podíamos nem fazer. Mas dentro desse processo de busca, de compreensão, de chegar a um processo de maior inteireza de tudo quanto a Deus, nós precisamos de ir justificando, buscando justificar para nós esses atributos que estão lá na questão 12. Para que Deus realmente vire uma pedra fundamental, onde nós vamos construir o nosso edifício de fé. Porque Ele é que é o destinatário da nossa fé. Então, para isso nós precisamos de muitas e muitas e muitas oportunidades para podermos compreendê-lo melhor. Tem outra forma da gente enxergar a reencarnação, a não ser a luz da lógica, assim com tanta clareza, a não ser a luz da lógica, dessa coerência da reencarnação como instrumento de aplicação da lei divina. Agora, se a gente pega a reencarnação e vai combinar com outros princípios, com lei de causa e efeito, aí nós vamos achar o porquê que nós temos que reencarnar. Essa soberana justiça e bondade de Deus, quando nos coloca debaixo da lei de causa e efeito, para que a gente se reharmonize consigo mesmo, com seu próprio padrão interior, perfil interior, e se reharmonizando com as leis divinas, que nós andamos quebrando, que nós andamos transgredindo, que nós andamos gerando desarmonias nesse universo do qual nós fazemos parte. Esse micro-universo que nós fazemos parte já ficou afetado com as nossas transgressões, que dirá o macro. Mas esse micro é que nos interessa, porque é ele que preenche a nossa consciência. E se a nossa consciência está maculada, nós não conseguiremos sair dali enquanto nós não limparmos essa mácula. É disso que ele fala, não sairá dali enquanto não pagardes o último ceitil. Dali de onde? Desse estado
incômodo de falta de paz de consciência, de incômodo consciencial. É o que acontece com Elias, que vem como João Batista, reencarna como João Batista, para poder vivenciar situações que levem-no a reequalizar-se com a lei, aceitando, obediente e resignadamente, tudo que está acontecendo com ele, até a morte, a perda a morte por degola, exatamente porque traz em si, com a sua grandeza espiritual, a necessidade de vivenciar aquilo, de passar por aquilo, para que ele acabe de cristalizar em si, de fundamentar em si, de sedimentar em si, que não deve fazer aquilo mais, porque aquilo é muito desagradável e gera dor de todas as manifestações de dor. Aquilo é uma violência, e todas as manifestações de violência. Porque Deus não nos castiga, e Deus não nos pune, Deus nos educa. Deus nos submete, nos faz submeter a situações que nos levem a cairmos, cada um de nós, numa consciência nova, a tomar uma consciência nova. E muitas vezes isso é doído, porque foi gerado por intermédio da dor, e só através da dor é que nós seremos tocados, porque pelo amor nós já temos sido chamados. O apóstolo Pedro fala para nós que o amor cobre a multidão dos nossos pecados, mas nós não conseguimos amar para cobrir os pecados, então nós temos que cobrir os pecados, já que nós damos conta de amar, então vamos passar pelas situações do desamor, para que a gente aprenda com elas. Tranquilo? Então, a reencarnação é a manifestação da justiça divina temperada, carregada de amor. Justiça e amor. Por isso é que Jesus fala para nós, não julgueis, porque nós não temos condições de temperar a nossa justiça com amor como o Pai, como Ele. E nós certamente iríamos fazer justiça à moda de cada um, e não à moda da justiça divina. Quando na quarta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, é justiça divina. Quando nós nos submetemos, obediente e resignadamente, a situações desagradáveis, que nós estamos enxergando que elas são desagradáveis, mas são necessárias, e nós não nos rebelamos e entramos nisso obediente e resignadamente, quando nós nos comportamos dessa forma, é que nós estamos conseguindo entrar nessa sintonia com as leis divinas e ressarcir, e retirar isso de nós. Quando as passagens do Evangelho sobre isso, não resistais ao mal, ofereça a outra face, não julgueis para não ser julgados, com a medida com que medirdes sereis medidos. Aí nós vamos enxergando isso na nossa vida, no nosso dia a dia, Por que você repara o cisco no olho do outro e não presta atenção nesse cavaco que está no seu olho? E Jesus vai nos dando as dicas. Fora tudo que nós já estudamos anteriormente, no diálogo dele com Nicodemos, no diálogo dele com os discípulos, na passagem dele com os discípulos, falando sobre João Batista, que nós acabamos de estudar. Então, são situações que ficam claras para nós, que há uma necessidade nossa de nos submetermos à lei de causa e efeito, e para isso nós precisamos de reencarnar, e para isso nós precisamos de oportunidade nova. Não dá para a gente entender reencarnação, não dá para a gente entender justiça divina sem parar em evolução. Espera aí, Deus é Pai, Deus é Criador,
Deus criou o pequeno e Deus criou o grande. Mas Ele não pode, de jeito nenhum, ter criado o pequeno e o grande dos tamanhos que eles são hoje. Porque é preciso da gente entender que Deus criou o grande igual criou o pequeno. Há mais tempo e que deu oportunidade a esse grande, ele aproveitou essa oportunidade e cresceu. E que está dando oportunidade a nós pequenos e que nós estamos aproveitando e estamos crescendo. Mas para falar assim, mas não tem nem comparação. Tem mesmo não. Mas é de longe que estão na frente. Mas também Deus conta o tempo em eternidades. E Deus é eterno. Eterno é quem não teve início. Ou seja, houve um momento em que nós fomos criados aqui. E esses grandões, esses espíritos mais evoluídos que estão lá para cima, quando é que eles foram criados? Foi aqui também? Obviamente que não, a lógica nos diz que não. Eles foram criados lá bem atrás, cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Por quê? A ciência fala que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. João Evangelista, Emmanuel, nos dizem que Jesus é co-criador da Terra. E a Terra foi criada para nos acolher, como espíritos principiantes, recém-vindos de mundos primitivos. Então, a gente vai raciocinando e vai, peraí, então ele já é bem mais velho que eu, 4,5 bilhões de anos, ele já era o Cristo. E eu ainda estou nesse tamanho aqui. Então, a lógica vai dizendo para nós assim que as coisas funcionam assim, e que a evolução ela é constituída, ela se elabora através de conquistas individuais. Cada um receberá de acordo com as suas obras. Aliás, isso vai ser tema de um estudo lá numa casa lá na Pampulha, que nós vamos amanhã. Cada um receberá de acordo com as suas obras. Então, gente, a gente vai fazendo esse enxerto, assim, esse encaixe, esses links, essas ligações de um princípio fundamental com o outro, e um vai justificando o outro e vai dando credibilidade ao outro, cada um vai dando sustentação cada vez mais ao outro, porque se um desses aqui entrar em contradição, se um desses ruir, a doutrina espírita entra em ruína também. Por quê? Porque são pilares que sustentam o corpo doutrinário. E a gente vai descobrindo a coerência do Espiritismo exatamente quando nós começamos a estudar os seus princípios fundamentais e vai vendo que eles realmente se justificam uns aos outros, se sustentam uns nos outros. E são coerentes entre si. Por isso essa coerência, por isso essa linha racional do Espiritismo, essa linha de racionalidade, de questionamento, desse lado filosófico do Espiritismo, da gente exercer essa criticidade, para que isso fique justificado dentro de nós, gente. Deus não precisa da nossa justificação, os planos maiores da vida não necessitam. É nós que precisamos, os primeiros necessitados de ter uma pedra de sustentação desse processo de construção. Nosso é nós, é cada um de nós. Então a gente precisa de se esforçar o máximo, de não ter preguiça de pensar, de raciocinar, tendo obviamente como base uma referência segura, que é Deus com seus atributos. Contrariou isso, quem está errado sou eu. Então, quando eu vou ler o Evangelho, o Novo Testamento, e não entendo Jesus, o que Jesus quis dizer com aquilo ali, eu vou procurar uma nova compreensão, porque eu sei que se eu não entendi, a limitação é minha, e se eu entendi errado, se eu não estou concordando, porque não estou concordando com a postura de Jesus, o errado sou eu. Eu tenho que ter isso para mim. Eu tenho que estabelecer isso como referência. Para quê? Para me instigar a buscar novas interpretações, novos entendimentos, porque tem o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a estranha moral. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ver, vamos lá. A estranha moral é onde os espíritos, por intermédio de Kardec, trabalham exatamente esses embates que a gente tem racionalmente com o ensinamento de Jesus. Eu não vim trazer paz à Terra
Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Deixa os mortos cuidar de enterrar seus mortos. Isso parece uma coisa assim, não, isso não é de Jesus, não. Mas peraí, tem um entendimento disso aí, isso aí também tem uma tradução disso aí, tem meios de traduzir isso. Quem não odiar pai e mãe não é digno de mim. É Jesus falando para nós isso. Aquele que não odiar pai e mãe não poderá seguir-me. Uai, como assim? Então, a gente precisa de entender o que é esse pai, essa mãe, o que é esse odiar, o sentido desse odiar naquela época. Então, a gente vai justificando a nossa própria fé, buscando esses pontos de ligação, buscando esses pontos de comunhão. Quando nós pegamos a evolução, que nós estávamos nela, e a gente pega essa linha evolutiva e enxerga esses espíritos puros. Sabe o que é um espírito puro? Não tem nada de materialidade mais nele. É um espírito que o espírito puro, atingiu a infalibilidade, tanto encarnado quanto desencarnado. A gente olha para a gente e fala, gente, mas Deus criou esse espírito desse tamanhão e criou eu, essa pobre coisinha. Peraí, cadê a bondade de Deus? Cadê a misericórdia de Deus? Cadê a justiça de Deus? Ele não é filho dele, eu também não sou. Aí a reencarnação entra mostrando isso para mim. A imortalidade da alma entra me justificando isso. A vida futura, o plano espiritual, a reencarnação. Aí os princípios fundamentais vão justificando isso dentro de mim, para que eu entenda. Senão eu vou me rebelar contra Deus. Fala, peraí, você criou esse espírito, como dizem, esse espiritão aí, cria esse espiritinho aqui. Não é assim. Então é fundamental que a gente vá pegando a cada princípio fundamental e vá fazendo essa correlação para que a gente vá fortalecendo a nossa própria fé. E mais que isso, para que a gente vá dando saltos quânticos, saltos assim, da crença para a fé. Porque a crença está na suposição. Parece que vai ser assim. Espera-se que aconteça assim. Agora a fé não. A fé diz para nós assim, é assim. Será assim. Tem certeza que acontecerá assim. Por que tem certeza? Porque assimilou isso. Introjectou isso. E aí é outra visão, é outro entendimento, é outra estrutura. É a mesma coisa da pessoa chegar diante, duas almas, duas criaturas, duas pessoas, dois homens, duas mulheres, duas pessoas, chegarem diante de um ente querido que acabou de falecer, e um se comportar completamente desequilibrado e o outro comportar equilibrado. Não é à toa que está acontecendo, não é frieza, não é indiferença, não. Isso é compreensão. Isso é compreensão, isso é um estado íntimo de cada um, que é uma conquista que cada um fez de si. E ele tem olhos de ver aquela situação diferente daquele que está desesperado. Nós precisamos de entender isso. E que evolução passa por aí. Evolução é resultado de conquista, que gera merecimento. E merecimento é sinônimo de conquista. Porque Deus é justo. É bom, mas Ele também é justo. E não dá de graça, você precisa de conquistar. Ajuda-te que o céu te ajudará. É diferente do que ajuda que o céu vai... espera que o céu vai te dar tudo de graça. Hoje, o Espiritismo vem nos dizer isso. Vem nos conclamar a um novo processo de luta, com uma nova consciência, uma nova postura, uma nova dedicação, uma nova disciplina diante da vida, para que o merecimento comece a surgir, por intermédio de conquistas realizadas. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Oh, que bom! Deus é soberanamente justo e bom. Mas nós precisamos de lembrar que Ele é soberanamente justo, sim. Mas Ele é bom. Mas que Ele é soberanamente bom, sim. Mas Ele é justo. E começarmos a equalizar essas duas variáveis para a gente chegar num Deus justo e bom. E o que eu tenho com isso? Quem sou eu nesse
nesse processo aí, nesse meio aí, dessa bondade e justiça divina. Como é que eu devo me comportar para equalizar isso aí, equilibrar isso aí? Porque senão eu fico querendo que Deus se modifique por causa de mim. E Deus governa todo o universo por intermédio das suas leis. E essas leis me dão garantia porque elas são imutáveis, são boas, são eternas, são universais. A lei que está aqui está em Júpiter, está em Marte, está em cada uma das imensas constelações que existem nesse universo. E nos mundos, em cada mundo que faz parte de cada constelação desse imenso universo, que tem bilhões de mundos, segundo a ciência já identificou. E a gente fica ainda querendo que Deus nos atenda só a nós aqui, porque Ele é bom. E com a sensação de que para Deus nada é impossível. Como se Deus pudesse transgredir as suas próprias leis para me satisfazer num desejo só. Eu preciso de reencarnações para eu entender isso. Porque numa encarnação só eu não entendo, ninguém consegue entender. E porque também existe evolução espiritual. Em níveis inferiores de evolução, a gente demora mais a entender isso. Depois que a gente pega uma certa compreensão, dá uma acelerada, sim. Sai da zona de atrito. Mas é preciso, então, de oportunidades e mais oportunidades, em mundos e mais mundos, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Nós somos, ou estamos hoje na Terra, mas quem garante que nós fizemos a nossa trajetória evolutiva só na Terra? Certamente que não, né? Então, ainda é Jesus que fala para nós isso, hein? Ainda existem muitas ovelhas que não estão nesse aprisco. Mas no momento oportuno, eu as arrebanharei. Eu tenho para mim, isso é opinião pessoal, eu tenho para mim que esse é o momento oportuno de 1850 para cá. Que ele foi lá e pegou aquelas ovelhas, todas 7 bilhões de ovelhas, e falou, vem cá para o meu curral. Eu penso, isso é opinião minha, que tem muita possibilidade de ser, porque é o tempo. É o tempo. De 1850 para cá, 7 bilhões de almas chegaram aqui. Onde é que elas estavam? Não estava nesse aprisco aqui, mas ainda não. É Jesus falando para nós. Tem outras que não estão sob os meus cuidados, que não estão nesse aprisco, estão em outros currais, em outros apriscos, aprendendo, crescendo, evoluindo, reencarnando. Porque o mundo não para, a evolução não para, o espírito não para, o espírito é ativo o tempo todo, ele pensa e age o tempo todo. Você querer inativar um espírito é um absurdo. Como nós vimos acreditando que a gente chega para lá, chega lá, depois que desencarna, chega lá e fica lá no plano espiritual. Isso é inativar uma criatura que é ativa o tempo todo. Então, são coisas que a gente vai... Então, se ela é ativa, o que ela precisa fazer? Entrar em atividade, de fato. Como? Reencarnando. Porque no plano espiritual ela está ativa também, mas há uma trindade universal, Deus, Espírito e Matéria. Há que ter uma relação entre Espírito e Matéria. Quem fala isso para nós, hoje nós não estamos aqui falando coisa da nossa cabeça, não. Isso tudo que nós estamos conversando aqui é o que está nas obras básicas. São conclusões, resultados peraí, então a coisa é assim, e está tudo exatamente coerente com isso que a gente está estudando aqui. O nono ali, o próximo ali, o nono, pluralidade dos mundos habitados. Será que Deus faria esse universo desse tamanho só por causa da Terra? Que é uma poeira, um grão de poeira cósmica desse universo? Aí os espíritos vêm e falam, não, tem mundos e mais mundos e mais mundos, né? Que se perde nessa fieira de constelações. E em cada uma delas tem vida. Como podeis definir espírito? Está lá no livro dos Espíritos.
são os seres inteligentes que povoam o universo, que povoam os mundos que compõem esse universo. São inteligências superiores, são inteligências medianas, são inteligências inferiores. Nós estamos nessa. Os bons espíritos estão nas medianas. Os espíritos superiores estão nos mundos superiores. Kardec classifica isso em 3 categorias de mundos: mundos superiores, mundos intermediários, mundos inferiores. Está tudo amarrado. Então, quando vem um missionário lá de cima, um Eurípides Bassanufo, quando vem lá de cima um Chico Francisco Cândido Xavier, quando vem um Padre Cícero, que é uma autoridade para os nordestinos, quando vem, são esses mensageiros que são lá mais para cima. Eles vêm fazer o que aqui? Reencarnar para quê? Para eles crescerem fazendo caridade. Porque fora da caridade não há salvação. Salvação de quê? Desse estágio que nós estamos nele. Desse estágio consciencial que nós estamos mergulhados nele. Então a gente começa a ter uma visão bem mais aberta da vida, do universo, do meio no qual nós estamos inseridos, das relações interpessoais, porque o Evangelho é um manual de instruções para que a gente se relacione melhor. Ele vem nos instruir para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida no campo das relações interpessoais humanas. Então a gente começa a enxergar isso tudo de uma forma completamente diferenciada de tudo que a gente vinha conversando, enxergando até agora. Isso com base em quê? No estudo da reencarnação, associando aos outros princípios fundamentais. Quando nós falamos de evolução, gente, e vemos essa diferença, essa diversidade, isso é um grito para a gente buscar compreender Deus. Espera aí. Não é um chamamento, não é um grito. Espera aí. Se esforce um pouco mais, aguce um pouco mais a sua racionalidade, a sua sentimentalidade, a sua inteligência intelectual, para que você chegue a atingir um patamar de inteligência emocional um pouco diferente, porque isso gera essa visão nossa, essa leitura de diversidade, gera emoções em nós, gera sentimentos em nós, que consequentemente gera emoções que a gente entra em parafuso. Então é preciso de lançar mão e de caminhar na direção de uma outra inteligência para a gente amparar, socorrer essas duas aqui, que estão em choque. Inteligência gerando inteligência intelectual, gerando conflito emocional, gerando... Espera aí, porque eu não compreendi ainda a inteligência espiritual. Eu preciso de ter essa visão espiritual da vida, para que eu compreenda os choques, os embates que dão aqui dentro de mim, no campo emocional e de inteligência da própria vida. O tempo nosso está acabando, né? Já acabou, né? A proposta é a gente sempre conversar sobre isso, e nós vamos conversar sobre isso, gente, mas é para a eternidade. Hoje a gente está fazendo só cócegas na gente. Está jogando só um bocadinho de pó de mico, para a gente poder começar a coçar. Sair dessa paradeza e começar a coçar, começar a movimentar, começar a ter vontade de pesquisar, ter vontade de estudar, ter vontade de ler, ter vontade de pensar mais. Porque a proposta desse estudo é exatamente essa, de realmente jogar pó de mico na gente, porque o tempo é muito pouco para a gente estudar coisas tão profundas e que nós vamos gastar aí a eternidade toda para isso ainda. Né? Semana que vem, dia 18 e 7 e 25, né? Dia 25 de julho, com a permissão divina, estaremos aqui de novo, dando continuidade a essa reflexão sobre reencarnação, onde nós vamos continuar fazendo essa correlação
esse envolvimento entre reencarnação e os outros 14 princípios fundamentais. Ok? Muito obrigado a todos, muito boa noite. E semana que vem a gente dá continuidade nisso. Fiquem com Deus.